Enquanto a guerra se intensificava, a Argentina via-se cada vez mais encurralada. Embora a presença militar na ilha fosse incontestada, no mar, os navios britânicos exerciam total soberania. Os militares argentinos se preparavam para o pior. E o pior chegou. Na noite do dia 20 de maio de 1982, a 3ª Brigada de Comandos, juntamente com as unidades do Regimento Paraquedista, iniciam a operação de desembarque anfíbio nas praias de São Carlos e região. Forças argentinas identificam os navios britânicos e abrem fogo com morteiros e armas antitanque. Os navios britânicos respondem com seus armamentos navais, enviando 2 helicópteros ingleses que são prontamente abatidos pelas forças argentinas. A batalha se intensifica, com 4.000 homens da 3ª Brigada desembarcando nas praias do local, tomando e estabelecendo posições em São Carlos, Porto São Carlos e Ajax Bay. Ao final, os argentinos recuam sem oferecer muita resistência. Com apenas 4 baixas, os ingleses firmam suas posições no solo inimigo. No dia 28 de maio, com suas linhas litorâneas consolidadas, tropas do Regimento Paraquedista atacam Darwin e Goose Green, no momento guarnecidos pelo 12º Regimento de Infantaria Argentina, que, diferentemente das tropas de defesa litorânea, estavam preparados para a batalha. O 2º Regimento Paraquedista dirige-se ao norte de Istmo, enquanto as companhias B e D tentam tomar Boca Hill. Forças argentinas respondem com a Batalha de Goose Green iniciando-se. Outra companhia britânica que dirigia-se pelo leste, na tentativa de circular os argentinos, foi surpreendida pelo 25º Regimento de Infantaria. Sob intenso fogo, os argentinos são capazes de parar o avanço da Companhia A, sofrendo pesadas baixas. Não aceitando a derrota, oficiais britânicos ordenam que a companhia continue no ataque, com o tenente-coronel H. Jones liderando pessoalmente a operação. Postos de metralhadoras argentinas identificam o inimigo e abrem fogo, matando Jones e forçando os ingleses a recuarem mais uma vez. Com o flanco leste defendido, o foco agora era Boca House e a colina. Sob intenso fogo de morteiro, o 8º Regimento mantinha controle de suas posições e trincheiras. Em momentos, faltava munição, com os argentinos reabastecendo-se utilizando suprimentos de soldados mortos. A guerra de trincheiras continuava a favor dos defensores, mas a leste, dessa vez com apoio da unidade antitanque Milan, a Companhia A tentava outro avanço. As posições fixas argentinas são obliteradas pelas armas antitanque, garantindo assim o avanço inglês na lateral da colina. Percebendo o movimento de cerco, os argentinos iniciam uma recuada para dentro da vila, com combates urbanos e de atrito estourando. Após 14 horas de combate, o comandante argentino aceita render-se para evitar mais derramamento de sangue. O desfecho foram 50 argentinos mortos, 120 feridos e 1.083 pegos como prisioneiros. Do lado inglês, 17 mortos e 60 feridos. Tropas inglesas continuavam o avanço pela ilha, com um assalto aerotransportado decorrendo atrás da frente de batalha. Os britânicos iniciam uma ousada invasão do Monte Quente através da 3ª Brigada. Tropas argentinas que guarneciam a parte inferior do monte foram pegas totalmente de surpresa, sofrendo uma baixa e recuando para posições superiores. As reforçadas trincheiras argentinas resistiram por 2 dias. Contudo, após intenso fogo de morteiro e ataque de helicópteros britânicos, iniciam uma retirada do local. No caminho, emboscam e ferem 11 soldados do inimigo. No dia 2 de junho, tropas inglesas seguem seu avanço pela ilha, tomando vastas partes do local e distanciando-se apenas 20 km de Porto Argentino, a capital da ilha. Os britânicos tinham aniquilado a força aérea e a marinha argentina, usando de sua superioridade naval para lançar um intenso bombardeio na linha de defesa argentina. Nas trincheiras dos defensores, mesmo sem apoio aéreo, com poucos suprimentos e com inferioridade tecnológica, os hermanos fazem o impossível, segurando os ingleses e lutando por cada centímetro de terra. Aos poucos, as tropas argentinas eram empurradas para sua última fortificação na ilha, a cadeia de montanhas ao redor de Porto Argentino. No dia 4 de junho, o cerco inglês estava praticamente fechado. Forças britânicas amontoavam-se na linha de frente, com reforços do 2º Batalhão de Paraquedistas engrossando as fileiras que preparavam-se para o ataque final. Inesperadamente, 5 A-4B Skyhawk argentinos cruzam os céus em direção aos navios britânicos, descarregando suas bombas contra o Sir Tristan e o Sir Galahad, eliminando assim 51 soldados e ferindo outros 150. Mais uma incursão aérea argentina se sucedeu, culminando no abate de 3 aviões atacantes e no afundamento de uma lancha inglesa com 6 tripulantes. No dia 6, argentinos reagrupam-se em posições defensivas ao longo do Morro dos Hermanas, abrindo fogo contra as linhas inglesas. A batalha resultou em 2 mortes para ambos os lados e a estagnação da frente de batalha. O clima estava tenso. Soldados argentinos podiam apenas esperar pelo inimigo, montando suas defesas para aquela que seria a batalha decisiva. No dia 11 de junho de 1982, forças britânicas iniciam o ataque a Porto Argentino. Os ingleses avançam para posições elevadas nos morros no entorno da capital. Os defensores argentinos observam a manobra e abrem fogo de artilharia.
A batalha era extremamente intensa, com o exército argentino eliminando 2 soldados e ferindo 24, até que por fim, não aguentam o intenso bombardeio de suporte vindo do Monte Challenger e precisam recuar de Dos Hermanas. No Monte Langdon, o campo minado argentino dificulta o avanço dos europeus, que iniciam uma troca de tiro após um de seus homens ser explodido por uma mina. Por 3 vezes, os ingleses avançaram e não lograram sucesso total na conquista. A batalha se intensifica a ponto de que, quando as munições dos fuzis de Kufal argentino acabam, seus soldados partem para as baionetas. Após algum tempo, esgotados, sem munições e com feridos, o restante das forças argentinas inicia sua retirada. Ao fim, 13 britânicos morrem contra 25 argentinos, que precisaram recuar mais uma vez, cedendo a posição elevada ao inimigo. No dia 12, um time de ataque de míssil argentino a uma embarcação inglesa resulta em sérias avarias, destruindo helicópteros e matando 13 homens. Apesar de não ser o suficiente para afundar o navio, impossibilitou sua continuação no conflito e atrasou o ataque britânico. No dia 13, o 2º Batalhão de Guarda Escocesa toma Warless Ridge, restando agora o Monte Tumbledown contava com uma defesa desesperada argentina. Diversas armadilhas e emboscadas esperavam ansiosamente o avanço inglês, que chegou com fúria. Uma chuva de tiros de artilharia e fuzil caiu contra os defensores argentinos, que sofreram 36 mortes. A metralhadora MAG argentina disparava contra os europeus, e no rádio, pedidos de reforços de outras posições ecoavam de forma vazia. Não tinham mais homens. Eles estavam sozinhos. Passado um tempo, os combates cessam. Com o cerco se fechando, tudo se concentra em um único ponto. A guerra seria decidida nas posições de Tumbledown. Forças argentinas compostas por 900 soldados formam a última linha de defesa antes da capital da ilha. Às 8h30 do dia 13, o ataque começa, com 4 tanques leves ingleses chocando-se contra os fuzileiros navais argentinos, resultando assim na destruição de um dos blindados. Após lograrem sucesso, temendo um contra-ataque, o pelotão inglês recua das posições tomadas. Entretanto, entram no campo minado e sofrem baixas. Com o alerta das explosões das minas, o pelotão argentino no Monte William alveja com seus morteiros a companhia inglesa, ferindo assim 16 soldados. Pela noite, ataques frontais tentam tomar os bunkers argentinos, que camuflam-se pela escuridão, sendo necessária a utilização de sinalizadores para identificá-los. O restante das forças dos hermanos que estavam em outros morros juntam-se às defesas, trazendo consigo munições antitanque e de morteiro. A batalha dura 5 horas, com as linhas defensivas resistindo e com alguns argentinos até xingando os britânicos em inglês a partir de suas posições. No flanco esquerdo, snipers e metralhadoras seguravam o primeiro assalto inglês. Às 12h30 da manhã, outra onda de ataque é lançada, com a batalha durando 4 horas. Depois de muito esforço, os europeus chegam ao topo do monte. No flanco esquerdo, snipers e metralhadoras seguram o primeiro assalto inglês. Com o avanço no flanco esquerdo interrompido, o flanco direito também é atacado. A superioridade numérica de forte suporte impede uma defesa eficaz dos hermanos, forçando suas tropas a recuarem para posições mais centrais. O assalto frontal é retomado. Mesmo com a intensa resistência, aos poucos, os ingleses ganham chão e avançam para o topo. Temendo a captura de todos os soldados, o comandante argentino ordena a retirada do local. Segue um relato heróico de um jovem argentino que lutava no conflito e dava cobertura a seus camaradas durante a retirada. A mim, me deu como um ataque de loucura e comecei a sacudir a MAG. Meu abastecedor estava cansado de pôr as cintas de balas na MAG, porém, eu seguia atirando. Eram as 9 da manhã. As balas passavam bem próximas de mim. As traçantes eram vistas claramente. O subtenente me dizia: "Vamos, Poltroneri, que eles vão te matar." Então eu disse: "Vocês vão. Vocês que têm filhos e que têm família. Eu não tenho nada." O remanescente das tropas argentinas concentrava-se agora em Sapper Hill, a última linha de defesa antes da capital. Regimentos britânicos atacam o local, sendo recebidos por um intenso fogo de morteiro e mais campos minados, forçando suas tropas a recuarem. As unidades argentinas estavam cansadas, feridas e mal abastecidas. Mesmo assim, o comandante Probácio planejava um contra-ataque para retomar Tumbledown. Após insistência, o comandante muda seus planos e decide recuar para a defesa da capital. Algo que poucas pessoas sabem é que desde dia 10, oficiais britânicos conversavam com oficiais argentinos via rádio, trabalhando em uma rendição argentina. No dia 14, um helicóptero inglês pousa em Puerto Argentino. O general Benjamin Menendez se encontra com o general Jeremy J. Moore. A rendição incondicional da Argentina é assinada. 8.000 soldados se rendem. Todos os prisioneiros de guerra são devolvidos aos seus países, e 649 argentinos e 258 ingleses nunca mais voltaram para suas famílias. As ilhas são reconquistadas pelos britânicos. Recentemente, as ilhas passaram por um referendo, com a maioria da população votando para pertencerem aos europeus. Além do mais, petróleo foi achado na região, então dificilmente a Inglaterra cederá o controle das ilhas para a Argentina. Dessa forma, é improvável que haja outro conflito. Ou será que não?